Hoje nós vamos estar conversando sobre o capítulo 6º, a segunda parte do livro O Céu e o Inferno, que Kardec deu o nome de Exemplos, onde ele catalogou comunicações de espíritos recém-desencarnados e colocou-os por tipo assim, de consequência quando chegar no plano espiritual, para que pudesse servir de ensinamento. E em todos os casos nós percebemos que os espíritos, além de estarem contribuindo com o ensinamento de outras pessoas, também saem dessas reuniões já bastante atendidos. Então, nós percebemos isso em todos os tipos de espíritos, que há uma melhora no espírito que está dando aquela comunicação. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 6, Criminosos Arrependidos. Então, vamos começar. Com Verger. No dia 3 de janeiro de 1857, Monsenhor Cibour, arcebispo de Paris, saindo da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi ferido mortalmente por um jovem padre de nome Verger. O culpado foi condenado à morte e executado em 30 de janeiro. É bom destacar que no capítulo Lei de Destruição do Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade deixa bem claro a Kardec que a pena de morte é uma coisa muito ruim. A pena de morte, ela é um tipo de vingança, onde a sociedade coloca a mesma situação que aquele espírito cometeu para ele, não dando nenhuma oportunidade para que ele se arrependa, possa se tornar melhor, possa, fazendo bem até de alguma forma, reparar aquilo que fez. Então, até Kardec, no livro dos Espíritos, falou assim, mas não estaria de acordo com a lei de Talião isso? E falou assim, olha, entenda muito bem, a lei de Talião não é isso. É uma interpretação muito má da lei de Talião. A lei de Talião é a lei de causa e efeito. O que nós fazemos, nós vamos sofrer as consequências de bom ou de não bom. Mas nunca cabe ao homem executar essa lei de Talião. Então, a lei de Talião, quando a própria sociedade imputa a pena de morte a alguém, ela está indo contrária à lei de Deus. Então, ele fala o seguinte, que os países que abolem esse tipo de punição estão entrando no progresso. E os países que ainda conservam estão em muito atraso ainda. Então, vamos continuar. O culpado foi condenado à morte e executado em 30 de janeiro. Até o último momento, não testemunhou nem lamento nem arrependimento. Evocado no mesmo dia da execução, deu as seguintes respostas. Estou ainda retido no meu corpo. Aí perguntaram a ele, sua alma não está inteiramente desligada do seu corpo? Ele falou, não, tenho medo, eu não sei. Esperai que eu me reconheça. Eu não estou morto, não é? Então, é uma morte assim, bastante repentina, bastante traumatizante, onde o espírito tem dificuldade até de perceber que morreu. Arrependei-vos do que fizeste? Perguntaram ele. Ele falou assim, errei em matar, mas fui empurrado pelo caráter que não podia sofrer humilhações. Evocar-me-ei uma outra vez. Ele falou, eu não estou em condição de falar ainda. Deixa eu ficar mais equilibrado, porque ele percebeu que aquela evocação ia trazer uma coisa boa para ele. Mas uma coisa que ele fala aí é que muitas vezes nós caímos nessa casca de banana, não é?
Ou seja, nós se deixamos levar pelo desequilíbrio. E em alguns momentos nós podemos cometer um desatino e perdermos a vida inteira, jogarmos a vida fora em virtude de um momento de cólera, de um momento de ódio, de raiva, de ciúmes. Então, é uma coisa muito importante. Nós vamos ver para frente que esse moço não era uma pessoa má, mas se deixou levar pelo ciúme, pela humilhação que fizeram no passado e tirou a vida do Monsenhor. Por que já queres ir? Quem estava falando não é Kardec, né? Kardec aproveitava essas comunicações. Por que já queres ir? Ele falou assim, teria muito medo se o visse, temeria que ele fizesse o mesmo comigo. Aí quem estava conversando com ele falou assim, mas nada tendes a temer, uma vez que vossa alma está separada do corpo. Afastai toda inquietação, não é razoável. Aí ele fala o seguinte, que quereis? Sempre sois o senhor de vossas impressões? Não sei onde estou, eu sou louco. Então isso aí é uma coisa também para a gente sempre refletir, todos que trabalham nessa função de esclarecedor de espíritos, que a gente tem que tomar cuidado no que vai falar para o espírito, porque quando nós estamos numa situação ou de aflição, ou de desespero, ou muito enraivecidos, nós também perdemos o controle. Então, se colocar numa conversa com o espírito, assim, como se a gente fosse santo e ele uma pessoa muito ruim, é muito ruim mesmo. Nós temos que nos mostrar filhos de Deus como ele é um filho de Deus. Então, a gente tem que primeiro saber que todos nós poderíamos errar como aquela pessoa errou, porque só assim a gente vai conseguir ajudá-la. Se a gente tentar se mostrar superior àquela pessoa, a chance de a gente não conseguir nada é muito grande. Se orares, isso poderá vos ajudar a reunir as vossas ideias. Ele falou, eu temo, não posso pedir. Um dos grandes problemas de quem nós já vimos na semana passada, comete suicídio ou comete um desatino, que ele não se acha no direito de pedir ajuda a Deus, porque a censura, a autocensura que ele se faz é tão grande que ele não se acha digno de pedir ajuda a Deus. E é importante, por pior que tenhamos errado na vida, nós não esquecermos de pedir ajuda a Deus. Então, é muito importante nós sempre refletirmos sobre isso daí. Entre esses espíritos, há algum cuja presença vos humilhe por causa do vosso crime? Ele estava rodeado de espíritos, né? Ele falou, eu vos direi que não há senão um que temo, aquele que feri. Então, como ele tinha tirado a vida da pessoa, ele estava com medo que a pessoa pudesse tirar a vida dele mesmo. Essa confusão que ele estava naquele momento, se ele tinha morrido ou não morrido, o corpo, né? Porque ele estava vivíssimo ali, que é o espírito. 3 dias mais tarde, reconhecei-vos melhor agora? E ele responde o seguinte, sei agora que não sou mais desse mundo. Olha, 3 dias é pouco tempo. Nós percebemos em reuniões mediúnicas que muitas vezes um espírito que não sofre uma morte assim tão traumática ficam muito tempo para conseguir descobrir que morreram. Então, em 3 dias, mostra que ele realmente tinha um certo equilíbrio. Então, ele fala assim, sei agora que não sou mais desse mundo, e não o lamento. Lamento o que fiz, mas o meu espírito está mais livre. Sei melhor que é uma série de existências que nos dão os conhecimentos úteis para nos tornarmos perfeitos, tanto quanto a criatura possa. Então, ele foi assistido, devia ser uma pessoa que tinha uma índole boa, né? Então, ao ser assistido, o consolo que falava para ele, olha, você não devia ter feito isso jamais.
Mas calma que você vai ter a oportunidade de reparar isso fazendo bem. Vai ser dada a oportunidade de novas encarnações. Então, isso ele aceitou com um alívio muito grande. De que maneira fosses punido? Dele sou punido porque reconheço a minha falta e dela peço perdão a Deus. Sou punido pela consciência de minha falta de fé em Deus. E porque sei agora que não devemos cortar os dias de nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de ter retardado o meu adiantamento. Por quê? Porque gera um espírito de uma boa índole, que ele tinha tudo para sair bem dessa vida e jogou a vida fora, fazendo falso caminho e não tendo escutado o grito da minha consciência que me dizia que não era matando que chegaria ao meu objetivo, mas deixei-me dominar pelo orgulho e pelo ciúme. Dois maus conselheiros, tanto o orgulho quanto o ciúme. No momento de orgulho, de ciúme, quantas pessoas não jogam a vida fora? Quantas pessoas não tiram a vida de um companheiro e depois, a hora que vê no desespero a besteira que fez, tiram a própria vida? A gente vê isso quase diariamente nos jornais. Então, tem que se tomar muito cuidado. Um dos cuidados que se pode ter é não ter arma em casa. Porque quando nós temos uma arma em casa, nós não estamos confiando na proteção de Deus. Estamos confiando na proteção de uma arma. Só que essa arma, além de ser um objeto negativo, né, que só serve para ferir outra pessoa, ele muitas vezes nos deixa valente, de outras vezes faz com que nós partamos para uma briga que, se não tivéssemos uma arma, não o faríamos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Que sentimento experimentava quando vos evocamos? Ele falou, um prazer e um temor, porque não sou mal. Em que consiste esse prazer e esse temor? Um prazer de entreter-me com homens e poder, em parte, reparar minha falta confessando-a. Um temor que não saberia definir, uma espécie de vergonha por ter sido assassino. Então, uma pessoa que ainda não tem essa sensibilidade, é insensível, não ia ficar envergonhado, ele ia até achar que fez certo, mas como ele já tinha um pouco mais de consciência, aquilo lá provocou a vergonha nele, como ele ia encarar as outras pessoas, aí está um pouco do orgulho também, mas que todos temos. Quereis ser reencarnado nessa terra? Ele falou, sim, eu peço. E desejo encontrar-me constantemente exposto a ser morto, e disso ter medo. Olha como que em pouco tempo ele compreendeu todo o processo de melhoria, né? Ele falou assim, o jeito para que eu nunca mais tire a vida de ninguém é ficar exposto a ser morto e ter medo disso. Porque só quando nós passamos por uma coisa que nós fizemos para outra pessoa, ou muitas vezes nem passamos, mas somos ameaçados pela mesma situação, só assim, muitas vezes, nós se conscientizamos do mal que fizemos para o outro. Só o título está errado em cima. Monsenhor Cibor, sendo evocado, né, foi aquele que foi assassinado, disse que perdoava o seu assassino e orava para o seu retorno ao bem. Acrescentou que, embora estivesse presente, por isso que o outro estava morrendo de medo, porque ele sentia a presença dele, não se mostrou a ele para não aumentar o seu sofrimento. O medo de vê-lo, que era um sinal de remorso, já era um castigo. Então, o medo de vê-lo já levou a procurar ajuda, já levou a aceitar a palavra, com certeza, do seu espírito protetor ou de algum espírito que o ajudou naquele momento. Não foi o excesso de sofrimento que o empurrou, uma vez que não teve tempo para sofrer.
Foi o grito de sua consciência que não escutou durante a vida. Olha como a gente percebe que ele era uma pessoa de índole boa. Não foi o sofrimento da decapitação que fez com que ele... Não, porque isso ia gerar algum tempo para o sofrimento conseguir fazer isso. Mas sim, a consciência dele gritou: como você fez isso, né? Como está lá na Bíblia: Caim, Caim, por que tiraste a vida do seu irmão, né? Então, foi o que fez com que ele melhorasse. Então, isso daí acho que está escrito por Allan Kardec mesmo, não me lembro agora. O pronto retorno aos melhores sentimentos é sempre o indício de um certo progresso moral cumprido, que não pede senão uma circunstância favorável para se revelar. Agora nós vamos entrar num segundo caso, de um espírito chamado Lemaire. Hoje eu comecei a dar uma lidinha na Revista Espírita e constava esse caso lá na Revista Espírita. Foi lá que Kardec pegou para trazer para o livro Céu e Inferno. Condenado à pena de morte e executado em 31 de dezembro de 1857. Foi evocado em 29 de janeiro de 1858, mais ou menos um mês após ele ter sido executado. Imediatamente após, perguntado a ele, imediatamente após a vossa execução, tivesse conhecimento da vossa nova existência, ou seja, percebesse que já estava no plano espiritual e já seu corpo já tinha morrido, ele falou assim: ó, eu estava mergulhado numa perturbação imensa, da qual ainda não saí. Foi de um mês. Senti uma imensa dor e pareceu-me que meu coração a sofria. Vi rolar não sei o que ao pé do patíbulo, né, a cabeça dele que rolou, e minha dor com isso não se tornou senão mais pungente. Era uma dor física análoga a uma amputação do membro, por exemplo? Ele falou: não. Figurai-vos como um remorso, uma grande dor moral. Então, a dor moral dos crimes que ele cometeu, que levaram a ser morto pela execução, era maior do que a dor do suplício porque ele passou. Quando começasse a sentir essa dor? Desde que estou livre, ou seja, no momento que ele se conscientizou como espírito, livre do corpo, bateu um remorso muito forte. A dor causada pelo suplício era sentida pelo corpo ou pelo espírito? A dor moral estava no meu espírito. O corpo sentiu a dor física, mas o espírito separado dela se ressentia ainda. Isso nós já vimos em outras partes, que o perispírito não tem sensações, mas ao ver o próprio corpo ali, o espírito pode ter uma dor, a dor é mental, não é a dor física, porque o perispírito não tem sensação, mas é como se fosse física. Mas a dor moral, no caso dele, era muito mais forte. É verdade que o corpo vive ainda alguns instantes após a decapitação e o supliciado tem consciência de suas ideias? Ele falou: o espírito se retira pouco a pouco. Quanto mais os laços da matéria o enlaçam, menos pronta é a separação. Então, é uma coisa que nós já vimos muito, né? Que esse período para que o perispírito se desenlace do corpo físico, vai depender do progresso do espírito, do tipo de morte, né? Que vai, muitas vezes, retardar esse desprendimento. Qual foi o primeiro sentimento que experimentaste na vossa nova existência? Ele falou: um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente do qual ignorava a causa. Então,
de saber que ele tinha jogado a vida dele fora, fazendo muitas coisas não boas. Então, bateu o remorso. A Joana de Ângeles fala que tem 3 coisas certas na vida: o olhar de Deus, o dia da morte e o grito da consciência. Por mais que ela esteja adormecida, um dia a consciência grita. Então, gera esse remorso pungente que ele fala. E muitas vezes, no dia a dia ali, a consciência está mostrando, mas ele dá um jeito de adormecê-la, ou seja, de não ouvi-la. Mas em um momento ela desperta. Reuniste-vos aos vossos cúmplices, executados ao mesmo tempo que vós. Então, ele tinha cúmplices que foram executados junto com ele. Aí ele falou o seguinte: para a nossa infelicidade, a nossa visão é um suplício contínuo. Cada um de nós censura ao outro seu crime. Então, eles ficavam juntos ali, um acusando o outro de ter feito aquele crime, de ter feito o outro. Então, para eles era muito difícil. Reencontrar-se as vossas vítimas, ele disse, eu as vejo. Elas são felizes. Seu olhar me persegue. Eu não quero fugir. Em vão quero fugir. Aí, na maioria das vezes, não vão ser as vítimas mesmo que estão ali do lado dele. Por quê? Aquela pessoa que foi vítima do assassinato, na Terra está cheio de injustiça, mas não de injustiçado. Para ela foi uma libertação de alguma coisa que ela precisava passar, ou ela mesma pediu para passar. Então, ao chegar no plano espiritual, muitas vezes ela reconhece isso e não tem como, se ela for um espírito já melhor, ela não vai querer se vingar, não vai nada disso. Mas nós vamos ver no próximo caso também, o espírito que tirou a vida, a mente dele fica vendo aquela pessoa para quem ele tirou a vida. Então, isso é uma ilusão mental que ele acha que o espírito está ali mesmo. Que sentimentos experimentais a sua visão? Ou seja, ficar vendo essas pessoas que ele tirou a vida. Ele falou o seguinte: a vergonha e o remorso. Eu as elevei com as minhas próprias mãos e as odeio ainda. Ou seja, ele sabe que aquele ato dele fez com que elas se elevassem, ou seja, se elas tinham alguma coisa para passar, para reparar, aquele ato dele ajudou. Logicamente que Deus nunca precisa que alguém faça o mal. Ninguém nasce para fazer o mal, mas para ser tentado a ele. Então, se uma pessoa tem que, muitas vezes, morrer de uma forma assim mais violenta, ele pode escorregar, cair, bater a cabeça numa quina de uma calçada e morrer, sem que ninguém precisasse empurrá-lo ou feri-lo, nada. Mas, quando uma pessoa quer fazer algum mal e ali ele encontra alguém que tem que passar por aquela mesma situação, então Deus sempre aproveita o mal para gerar o bem, mas Deus não precisava dele. Que sentem elas a vossa visão? A piedade. Elas têm ódio e sentimento de vingança? Ele falou assim, não. Seus votos chamam por mim a expiação. Não saberei sentir que horrível suplício é tudo dever a quem se odeia. Então, não sabemos as causas que ele levou a tirar a vida dessas pessoas, mas eram de pessoas que ele odiava, por isso que ele tirou a vida. E agora, essas pessoas, muitos não deviam realmente, do jeito que ele fala aí, serem espíritos que estavam lhe pedindo para ele ser ajudado, para ele isso era muito terrível, porque ele continuava odiando, fez o mal para a pessoa, e aquela pessoa veio pagar o bem com o mal. Para ele é a mesma coisa que jogar um ácido na ferida. Lamentai-vos a vida terrestre, ele falou assim, não lamento senão os meus crimes. Se o fato estivesse ainda em minhas mãos, eu não sucumbiria mais.
O pendor para o mal estava em sua natureza ou foste arrastado pelo meio que vivestes? Ele falou assim: o pendor para o crime estava na minha natureza, porque não era senão um espírito inferior. Quis me elevar prontamente, mas pedi mais do que as minhas forças. Eu me acreditei forte, escolhi uma prova rude e cedi às tentações do mal. Então, era um espírito que ainda não tinha muita consciência do bem, mas pediu a tentação de passar pelo mal, só que sucumbiu. Se tivesse recebido bons princípios de educação, vos afastarias da vida criminosa? Sim, mas escolhi a posição onde nasci, ou seja, ele achou que passando por aquela prova e resistindo, com certeza ele ia crescer bastante. Mas ele não resistiu à prova. Poderias fazer um homem de bem? Ele falou assim, ó, poderia corrigir o mal em minha natureza durante a minha existência, mas não poderia levar-me até fazer o bem, ou seja, é um espírito que ainda estava longe dessa condição de fazer o bem, mas o que ele queria era deixar de fazer o mal. Quando vivo, acreditavas em Deus? Não. Disse, todavia, que no momento de morrer vos arrependesse. É verdade? Ele falou, acreditei em um Deus vingativo. Tinha medo de sua justiça. Então, não é que ele acreditou em um Deus Pai que pudesse ajudá-lo, mas ele pensou, vixe, o medo dele foi da justiça de Deus. Ele via aquele Deus vingativo, né? Nesse momento, vosso arrependimento é mais sincero? Ai de mim, vejo o que fiz. Que pensais de Deus agora? Ele falou assim, eu o sinto e não o compreendo. Esperar receber o perdão de vossos crimes? Ele falou, eu não sei. Como esperar resgatá-los? Ele falou, por novas provas. Mas parece-me que a eternidade está entre elas e mim. Então, ele não acreditava na possibilidade de reencarnar tão cedo. Isso que ele falou assim, parece-me que a eternidade está entre elas e mim. Uma vez que estás aqui, se pudesse ver sob qual forma apareceria, sob minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. Isso é uma coisa, por exemplo, é porque foi muito traumatizante para ele. Por isso que ele vê essa situação assim. Porque se fosse um acidente de carro, por exemplo, mesmo que a cabeça se separasse do corpo, o perispírito continuaria normal. Agora, aquela culpa muito, muito grande dele levava-o a ver a cabeça ainda separada do corpo. Por isso que ele via nessa situação. Poderíamos dar algum alívio aos vossos sofrimentos? Ele falou, fazei voto porque a expiação chega. Ou seja, ele pediu assim, se pudesses, ore para que eu possa reencarnar. Porque reencarnando, ainda de forma expiatória, com certeza eu vou deixar essa eternidade que eu temo para trás e passar para retornar ao caminho do progresso. Agora vamos ao terceiro caso. Nesse capítulo, que tinham 5, nós destacamos 3, 5 ou 6. Jacques Latour, assassino, condenado e executado em setembro de 1864. Em 13 de setembro de 1864, em uma reunião mediúnica em Bruxelas. Nessa reunião mediúnica, me parece que Kardec estava lá em Bruxelas e ele foi lá para participar. Sem ser evocado, ele não foi evocado, ele apareceu como hoje nós trabalhamos nas reuniões mediúnicas. Hoje, não se faz mais evocação. É deixado para que a equipe espiritual que coordena aquela reunião falar qual espírito que vai comunicar-se naquele dia. Não se evoca mais hoje. Naquela época de Kardec era necessário porque era uma situação instrutiva. Era preciso aprender muitas coisas. Hoje já não mais. Então, em uma reunião mediúnica em Bruxelas, sem ser evocado, escreveu com uma agitação extraordinária.
eu me arrependo, Latour. Ninguém o conhecia ali, ninguém sabia que tinha sido passado com ele. Que motivo vos levou a vir entre nós, uma vez que não o chamamos? Naquela época era normal a evocação. Ele respondeu de viva voz: vi que sois almas compadecentes. Então, esse médium, ele era um médium de psicografia, porque é a primeira coisa que ele escreveu com muita força, e ele era médico, um médium também, o espírito podia falar através dele. Por isso que, no primeiro, o meu arrependo, eu me arrependo, ele escreveu. Agora ele respondeu de viva voz: vi que sois almas compadecentes, ou seja, que têm compaixão, ao passo que outros me evocam por curiosidade, que por verdadeira caridade. Olha, então, muitos já tinham evocado, mas não com esse sentimento de ajudá-lo, e sim só por curiosidade. Então, ele não ia. O médium, juntando a palavra, o gesto e a expressão da fisionomia, então, eles viam que o médium estava falando, e muitos médios, realmente, eles reproduzem a emoção do espírito. Alguns médios chegam até as dores que o espírito está passando, a ânsia, conforme o médium. Então, esse médium, ele exprimia nos seus gestos a expressão da fisionomia. É evidente que o espírito se identificou com sua pessoa. Seus acentos de desespero são tão dilacerantes que todos os assistentes ficaram emocionados. Ele exclamou: ó, sim, da piedade. Tenho muita necessidade dela, porque não sabeis o que sofro. A guilhotina. O que é isso ao lado do que suporto agora? Não é nada, é um instante. Mas esse fogo que me devora é pior. É um sofrimento que não tem fim. Então, o sofrimento da guilhotina, ele sofreu, mas nem de perto era igual ao sofrimento que ele estava passando agora. Então, nós vamos ver que tipo de sofrimento que ele estava passando. Aí ele fala: e minhas vítimas que estão ali ao meu redor, que mostram suas feridas, que me perseguem com seus olhares. Eu as vejo todas, não posso evitá-las. E esse mar de sangue, esse ouro manchado de sangue, tudo está dentro de mim. Elas, essas pobres vítimas, elas me imploram. Eu, sem piedade, eu as firo. Então, aquele momento que ele tirava a vida para roubar, para ficar com o ouro, deixava as pessoas cheias de sangue, ele ficou aquilo lá marcado dentro da sua consciência. Então, ao chegar no plano espiritual, ele via aquelas pessoas constantemente do seu lado, 24 horas por dia. Não tinha como ele fugir do olhar daquelas pessoas, que, na verdade, nesse caso principalmente, era da mente dele que ele projetava essas pessoas. Eu acreditava que depois de minha morte tudo estaria acabado. Foi porque desafiei o suplício, desafiei a Deus, reneguei-o, e eis que, quando me acreditava aniquilar para sempre, um despertar terrível se deu. Estou cercado de cadáveres, de rostos ameaçadores, mais horrível que todos os suplícios da terra. Se todos os homens pudessem saber o que há além da vida, saberiam o quanto custa fazer o mal. Não haveria mais assassinos, mais criminosos. Sei bem que o merecia, meu Deus, porque não tive piedade de minhas vítimas. Eu repeli suas mãos suplicantes que me pediam para poupá-las. Meu Deus, eu sou um grande criminoso, eu compreendo agora, mas não terias piedade de mim? Sois Deus, quer dizer, a bondade, a misericórdia, sois todo-poderoso. Então, isso se deu lá em Bruxelas, mas depois evocaram esse espírito lá em Paris, na Sociedade de Paris, em diversos intervalos. Então, ele continuou a comunicar-se. Comunicar-me-ia na sociedade e farei revelações que serão um começo de reparação de minhas faltas e que poderão servir de ensinamento para todos os criminosos. Não podeis
Daí a pessoa falando a ele: não podeis, sem dúvida, devolver às vossas vítimas a vida que lhes tirastes. Mas se perdirdes com fervor, Deus vos concederá se encontrar com elas em uma nova existência, onde podereis mostrar-lhes tanto devotamento quanto foste cruel. E quando ele julgar a reparação suficiente, reentrareis na graça junto dele. A duração do sofrimento está nas vossas mãos, quem estava conversando com ele falou. Depende de vós abreviá-lo. Prometemos ajudá-lo com as nossas preces e pedir sobre vós a assistência dos bons espíritos. Depois de uma prece em seu favor. Obrigado, meu Deus, essas imagens horríveis se afastaram. Não me abandonei mais. No dia seguinte, tornou a comunicar-se. Obrigado por vossas preces. Já uma melhora sensível se produziu em mim. Pedi a Deus com tanto fervor que permitiu por um momento que meus sofrimentos fossem aliviados. Mas as verei ainda, minhas vítimas. Ede, vede esse sangue? Então, era necessário ele continuar vendo aquelas pessoas que ele tirou a vida, para que ele, em próxima vida, ele não tornasse a cair nessa casca de banana que ele caiu. Obrigado, um pouco de alívio se produziu. Dentro em pouco, ainda minhas vítimas retornarão. Quer dizer, tiraram, só de fazer oração, a oração teve o mérito de trabalhar dentro da mente dele, tirando, pelo menos momentaneamente, aquelas visões. Prova que não eram espíritos mesmo, era somente reflexo de uma mente culpada. Eis a punição, eu a mereço, meu Deus, mas sede indulgentes. Comunicação na Sociedade de Paris em diferentes intervalos, ele continuou comunicando. Comunicar-me-ei na sociedade, farei revelações que serão o começo da reparação de minhas faltas, que poderão servir de ensinamento para todos os criminosos. Olha o que ele falou. Os discursos sobre as penas do inferno pouco efeito fazem sobre o espírito dos culpados, que não creem em todas essas imagens aterrorizantes para a criança e o homem fraco. Então, ele falou assim, ó, e você ficar falando do inferno, que vai ficar queimando pela eternidade. Então, essas pessoas não têm uma sensibilidade de achar isso que vai acontecer mesmo, como não vai. Então, elas não se importam. Olha, um grande malfeitor não é espírito pusilânime, né? E o medo da polícia age mais sobre ele que o medo do inferno. Quando ficarem sabendo o que se passou após a morte de meu corpo, que nada acaba, o sofrimento contínuo, possam parar antes da queda no precipício. Então, na visão dele, essa divulgação dessa comunicação dele faria com que muitas pessoas que estavam naquele caminho errado ainda, pusessem parar e falar assim, olha, há uma realidade após a morte. Não existe inferno mesmo, mas o sofrimento de ver aquela pessoa que eu tirei a vida constantemente olhando para mim é muito duro. Então, ele estava pensando nisso. Orai ao Senhor para que ele liberte da visão de minhas vítimas. Então, eles falaram para ele, em lugar de pedir a Deus para vos livrar da visão de vossas vítimas, convido-os a orar comigo para pedir-lhe a força para suportar essa tortura expiatória. Então, quem estava conversando com ele sabia que, naquele momento, aquela visão para ele ainda era necessária. Então, ele continuou falando, os sofrimentos que suporto são horríveis, mas depois de vossas preces eu me sinto assistido pelos bons espíritos que me dizem para esperar. Então, olha, ele continuava vendo, mas já havia um espírito bom do lado dele falando, calma, aguenta mais um pouco, que isso vai passar. Eu vos agradeço, em outra comunicação, que me fizeste entrever o objetivo glorioso ao qual chegarei quando estiver purificado. Sofro muito, entretanto, parece que os meus sofrimentos diminuem. Compreendo que as vossas boas preces aumentaram as minhas forças. E se as minhas dores são as mesmas, minha força sendo maior, sofro menos.
Meu pensamento se transfere para a minha última existência, sobre as faltas que eu evitaria se soubesse orar. Então, essa dificuldade que também temos nós de orar, né? Diante de fazer algum desatino, diante de se perdermos, parar e pedir ajuda a Deus. Obrigado, uma outra comunicação agora. Obrigado, irmão, pela tua caridade, porque estou perdoado. Deus me livrou de minhas vítimas, ou seja, saiu, demorou, mas só estava lá em... Pergunta o livro dos Espíritos, quanto tempo demora o sofrimento do culpado? Demora até que ele se melhore. Nunca é castigo, é uma forma de educação, de preparo para uma nova existência. Então, enquanto ele não tinha apresentado uma melhora, que ele pudesse cair de novo, aquilo lá era necessário. Então, logo ele melhorou, já foi tirado aquelas imagens. Nas próximas vidas ele ia ter que reparar tudo isso, mas pelo menos já foi tirado. Ó meu Deus, seja bendito durante a eternidade pela graça que me concedeis. Sinto a enormidade de meus crimes e precipito diante de vossa onipotência. Senhor, eu vos amo de todo o meu coração e vos peço a graça de permitir-me, quando a vossa vontade me enviar sobre a terra, para sofrer novas provas, de para ali ir ensinar as crianças a pronunciar o vosso nome com respeito. Então, já é um espírito que começou a despertar nele o seu eu interno. Sou um espírito sofredor, mas arrependido. Gostaria que meu exemplo pudesse reter no limiar do crime todas essas mãos criminosas que estão prestes a se levantarem. Aí o guia do médium falou o seguinte para ele, porque ele não acreditava que um espírito que tinha feito tantos desatinos pudesse ter uma melhora assim. O guia do médium falou assim, dizes que não compreendes a palavra do espírito, dá-de conta do seu reconhecimento ao Senhor. Ele não crê poder exprimi-lo e testemunhá-lo, e tentando deter esses criminosos que ele vê. Ele falou assim, ó, o jeito de eu começar a reparar é para contribuir para que outros não caiam na mesma armadilha que eu caí. O que não podes ver. Então, ele via os criminosos que quem estava ali, o médium não podia ver, e ele já sabia que eles estavam planejando alguma coisa, por isso que ele estava falando aquilo. E o que ele não te disse, pois ignora, é que será permitido começar missões reparadoras, e irá junto a seus cúmplices inspirar-lhes o arrependimento e introduzir em seus corações o germe do remorso. Isso é importantíssimo. No livro Memórias de um Suicida, um dos grandes trabalhos, eram 3 os tipos de coisas que eram dados lá onde eles estavam. Um é o conhecimento do Evangelho de Jesus por um espírito muito evoluído indiano. O outro era rever a sua própria vida, vendo, se eu tivesse uma emoção, essa emoção e não a outra, como seria? E um terceiro modo, para reforçar, para que eles não cometessem o suicídio na próxima vida, porque eles seriam tentados a isso, era tentar impedir que outros encarnados se suicidassem. Então, iam dar a ele já essa missão de trazer para o caminho do bem aqueles cúmplices que com ele cometeram os crimes e com ele foram condenados à morte. Então, Kardec também fez um estudo sobre o espírito Jacques Latour, dentro da grande responsabilidade de Kardec. Olha como ele começa, admitindo-se a identidade do espírito, que não foi ele que estava ali, né? Admirar-se-á, talvez, por uma mudança tão rápida no seu estado moral. Já dissemos, noutra ocasião, que há frequentemente mais recursos num espírito brutalmente mau que naquele que é dominado pelo orgulho, ou que esconde seus vícios sob o escudo da hipocrisia. Este pronto retorno a melhores sentimentos indica uma natureza mais selvagem que perversa, a qual não falta senão uma boa direção.
Então, muitas pessoas falam o seguinte, ó, nessa mudança da Terra, né? Muitos espíritos ainda primitivos cometem alguns atos impensados, mas tão logo essa Terra esteja povoada de espíritos bem mais evoluídos, o exemplo deles vai ser uma forma de fazer com que os espíritos ainda não evoluídos, mas não maus, e simplesmente com essa falta, não perversos, como ele falei, mas com a falta de adiantamento, possam, com uma liderança boa, seguir o caminho do bem. Eu sofro, diz o Espírito do Autor, desse arrependimento que me mostra a enormidade de minhas faltas. Há aí um pensamento profundo, fala Kardec. O espírito não compreende realmente a gravidade dos seus delitos, senão quando se arrepende. Porque até arrepender-se, a pessoa vai fazendo como se aquilo fosse normal. Só quando o arrependimento bate, por isso que o arrependimento ele gera uma expiação, muitas vezes até bastante forte, porque aí a pessoa vê, sente o que estava fazendo errado. O arrependimento traz o remorso, como Kardec fala. O remorso, sentimento doloroso, que é a transição do mal ao bem, da doença moral à saúde moral. O arrependimento é o primeiro passo para a reabilitação que chama a misericórdia de Deus. É o prelúdio do perdão e encurtamento do sofrimento. Mas é necessário a expiação e, sobretudo, a reparação. Sofrimento e depois reparar. É o que Latour compreende e para o que se prepara. Então, eu acabei aqui, eu dei uma atrasada um pouquinho hoje, mas ainda tem uns 9 minutos. Quem quiser fazer alguma colocação, alguma contribuição, alguma pergunta, fique à vontade. É só colocar, levantar a mão aí que o Donizete já passa a palavra. Pois não, Rodrigo. Edson, boa noite. Edson, deixa eu ver se eu vou saber me colocar. Quando há o desencarne, que o espírito vai direto para o umbral, por exemplo, é sinal que ele cometeu algum dano, tanto ou para ele próprio ou para alguém, correto? No caso, o arrependimento, quando ele está lá, seria um dos benefícios que teria como ele se livrar de lá, vamos dizer assim? Isso, Rodrigo. Olha, o arrependimento, o Donizete, ele está dando o nosso lar de terça-feira. E a gente tem que lembrar que o André Luiz ficou lá 8 anos no umbral, mas um dia aquela dor foi tanta que ele ali, bem dizer, deitado na lama, se arrependeu daquilo tudo e buscou com muita força buscar do fundo do coração um pedido para Deus. E naquele momento ele foi socorrido. Então, o arrependimento é muito importante. E o contrário disso, Rodrigo, é a revolta. Ou então, muitas vezes, o fugir da luz para que não seja visto como realmente é. Então, são essas duas coisas que muitas vezes mantêm o espírito no umbral. Ele ficar revoltado, ele não arrepender-se, né? O orgulho de não querer que os outros o vejam da forma com que ele é. Mas arrepender-se é a primeira coisa boa que a gente pode fazer mesmo, Rodrigo. Muito obrigado, Edson. Queria acrescentar, Edson. Pois não, dona Sante. Que justamente em razão do que você falou, que nós precisamos ter o hábito de estar sempre conectados com Deus. Porque aí a mente cria um hábito, e na maior dificuldade a gente já lembra de Deus, porque é muito comum as pessoas dizerem assim, eu não consigo nem orar, eu nem lembrei de orar. Né? Então, enquanto nós estamos saudáveis, todos os dias, a gente tem que estar orando, né, conversando com Deus, lembrando de Deus, colocar a palavra de Deus na boca, né?
embora as pessoas digam, não use a palavra de Deus em vão, mas, né, aquela história, fica com Deus, né? Então, ter a consciência de Deus na nossa vida é muito importante para esses momentos difíceis que a gente passa aqui ou na espiritualidade. Judite, pois não. Oi, Edson. Pois não, Judite. Anterior a esse último que você falou, certo? Esse espírito, ele estava dentro daquela casa. Anterior, você não falou, mas está aqui no livro. É anterior, um pouco antes. Posso perguntar? Eu fiquei em dúvida. E eles falaram assim, é Castel Mandei. Eu vou falar esse nome aqui. Aí ele fala assim, que muitos espíritos, ele está numa situação que não está igual aos outros. Ele está no mundo espiritual, mas ele não está numa situação que ele está igual aos outros. E fala assim, muitos espíritos velavam por ele. Ele vê os espíritos ali e pergunta, né? E aí ele fala assim, para que ele pudesse entender a enormidade dos atos dele, mas ele não compreendia, certo? Precisou o remorso e o arrependimento. Mas, para isso, precisou a eficácia e o efeito das preces desses espíritos. E aí? Na verdade, eu li, mas eu fixei mais nesses três, não estou muito lembrado. Mas, pelo que você está contando, ele tinha dificuldade de arrepender-se. Mas, através da oração que ele recebeu ajuda, então, os espíritos estavam ali não para acusá-lo, né? Ele sentia que aqueles espíritos estavam lá para ajudá-lo, para que ele se arrependesse e fosse ajudar também. Mas é sempre assim, é como o Donizete acabou de falar. Nós, por pior que tenhamos feito algum ato, nós nunca devemos deixar de pedir ajuda a Deus. Porque muitas vezes a gente não pede porque fala, não mereço, porque eu já tinha condição de não fazer isso. Tá certo, que a nossa consciência vai exigir reparação. Mas Deus é Pai. E Ele sabe que lá na frente nós vamos ser espíritos felizes, antes de ser espíritos puros. Então, ele vai ajudar, né? Logicamente, enquanto nós não repararmos os atos que a gente já tinha condição de fazer certo, a gente vai continuar sofrendo sobre aqueles atos. Mas Deus vai mandar ajuda sim. E muitas vezes manda, como você falou, para que a pessoa caia, sinta o que fez de errado e aí se arrependa. Nesse caso, seria a eficácia da prece que fez com que ele se arrependesse. Por isso que é muito importante, gente, nós orarmos. E se tem pessoas que a gente deve orar mais ainda, é por aquelas que a gente sabe que desencarnou assim, em desequilíbrio, né? Desencarnou após um suicídio, desencarnou após uma briga, né? Então, nesse caso, então, a nossa oração tem mais valia ainda. E ela chega na pessoa. Importante. Eu participo de reunião de vibração desde 96, já faz 25 anos. E muitas vezes, mesmo quem faz a vibração não sabe do potencial de bem que é. Depois é que as pessoas comentam conosco alguma situação, nossa, mas eu melhorei tanto. Chegou em mim assim, eu estava numa aflição tão grande. Então, aí você vai, pelo relato da pessoa, a gente vai tomando consciência quanto é importante a oração. Mesmo que ele não caiu em si, eu entendi. Era isso que eu queria perguntar. Aí ele vai, através da oração, vai abrandando o coração. Isso. Tá bom, obrigada. Obrigado a você.